Livro de Daniel, capítulo 10. Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar, e o assunto era verdadeiro. Porém, o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Hidekel, ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém, um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvi eu a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou, e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E disse-me ele: Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. E eis que como a semelhança dos filhos de homens, tocou os meus lábios. Então eu abri a minha boca e falei, e disse para aquele que estava diante de mim: Ó meu Senhor, pela visão minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu. E disse: Ó homem grandemente amado, não temas, paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: Sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém eu te mostrarei aquilo que está na Escritura da verdade. E ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas,
exceto Miguel, vosso príncipe. Daniel, capítulo 11. O império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Também eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, eu mesmo me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, e será dividida em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio, que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros, além daqueles. E o rei do sul será forte e um dos seus príncipes, e ele será forte sobre ele e terá domínio. O seu domínio será um grande domínio. E no final dos anos eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles e prevalecerá. E também carregará cativos para o Egito os seus deuses com os seus príncipes, e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro. E ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Porém os seus filhos serão instigados e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá e transbordará e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. E o rei do sul será movido com ira e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão, porém a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não o fortalecerá. Pois o rei do norte retornará e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Então virá o rei do norte e construirá um monte e tomará a maioria das cidades cercadas, e os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, e nem haverá qualquer força para resistir. Porém aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele, e ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Ele também dirigirá sua face para entrar com a força de todo o seu reino, e os honrados com ele. Assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a, porém ela não permanecerá ao lado dele, e nem será para ele. Após isto ele irá virar a sua face em direção às ilhas, e tomará muitas. Porém um príncipe em seu próprio nome
fará cessar o opróbrio oferecido por ele. Sem a sua própria censura, ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará a sua face em direção ao forte de sua própria terra, porém ele irá tropeçar e cair, e não será encontrado. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos na glória do reino. Porém dentro de poucos dias ele será destruído, não em ira e nem em batalha. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino. Porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. E com os braços de uma inundação, eles serão submersos de diante dele e serão quebrados. Sim, também o príncipe do pacto. E depois que o pacto for feito com ele, ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Ele entrará pacificamente, mesmo sobre os lugares mais prósperos da província, e ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa, o despojo e riquezas. Sim, e ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que por um tempo. E ele incitará seu poder e sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul será incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso. Porém ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos. E os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano, e eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto. E ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. No tempo determinado, ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele. Portanto, ele será afligido e retornará, e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará. Ele de fato retornará, e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. E braços se colocarão ao seu lado, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações, mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos, contudo cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda, porém muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns dos que têm entendimento cairão, para prová-los e para purificar e torná-los brancos, até o tempo do fim, porque ainda é por um tempo determinado. E o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus dos seus pais e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Porém, em seu lugar, ele deve honrar o Deus de forças e um Deus a quem os seus pais não conheceram. Ele honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis.
Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho, a quem ele reconhecerá e aumentará com glória. E ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios. E ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa e muitas nações serão derrubadas. Porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe, e o príncipe dos filhos de Amon. Ele também estenderá sua mão sobre as nações e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão, portanto ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. Daniel, capítulo 12. Os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo Miguel levantar-se-á, o grande príncipe que representa os filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo teu povo será libertado, todos os que forem encontrados escritos no livro. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio, e o outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo será até o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o perverso fará perversidades e nenhum dos perversos entenderá, porém os sábios entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1305 e 30 dias. Porém, segue tu teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias.